Imagine que você está dirigindo por uma ponte para visitar um amigo. No dia seguinte, você entra no seu carro para voltar, mas não há mais um rio debaixo da ponte por onde você passou ontem. Acredite-se que foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas no sul de Honduras quando o furacão Mitch de categoria 5 atingiu a região em outubro de 1998. A ponte Choluteca, que as autoridades locais haviam reconstruído no início daquele ano, ficou em terra seca, já que o rio agora passava ao redor dela e não mais por baixo. A estrutura logo ficou famosa na internet como a ponte para lugar nenhum. Esse curso d'água mudou de direção da noite para o dia, mas normalmente isso acontece ao longo de períodos muito mais longos. Um rio deixa de correr em linha reta quando há até mesmo a menor mudança na paisagem ao seu redor. Até algo tão pequeno quanto um rato pode enfraquecer a margem de um rio. Imagine que uma família de ratos decide construir uma casa em algum lugar perto do rio e cava um buraco aconchegante. Com o tempo, a água entra nesse buraco e começa a levar embora qualquer solo solto. Dê alguns séculos e o rio vai acabar formando uma curva nesse lugar. E se você está preocupado com a família de ratos, relaxa, porque eles já tinham se mudado muito antes da água invadir a casa deles. As coisas acontecem ainda mais rápido com riachos pequenos porque, afinal, o leito deles também é menor. A correnteza quebra as pedras, o solo as absorve e, voe lá, forma-se o leito ou fundo do rio. A correnteza é mais forte no meio do curso d'água, e sua força molda diretamente o leito do rio. A água que corre pelos rios está cheia de terra e outras partículas. Tudo isso vai da nascente até a foz do rio e chega aos oceanos da Terra. Em alguns casos, essas partículas se acumulam em determinado ponto, e é assim que novas praias, provavelmente incluindo a sua favorita, nascem a partir da areia fina. Do outro lado do rio, o fluxo da água é muito mais rápido, então essa correnteza veloz literalmente bate com força na margem oposta. Aí o processo de erosão começa tudo de novo. A erosão dos rios é o que acontece quando a água corrente leva o solo embora. E tenho que te dizer, as coisas acontecem muito rápido ali. Essa água é tão energética que pode até esculpir rochas, criando um cânion. Se as margens do rio forem compostas de material solto, como o humus, aquele solo onde você planta uma flor, então fica mais fácil para a água corrente erodir. Rios nas planícies costumam ser largos e lentos, porque há pouca resistência do solo ao redor. Então você não precisa se preocupar com ondas virando seu barco em um rio de terreno plano. Nas montanhas, os riachos rapidamente levam embora todo o solo superficial e cascalho, revelando a rocha matriz abaixo deles. Ela é firmemente presa, então os riachos de montanha são literalmente fixos na pedra, já que não conseguem desvestar essa rocha matriz. Portanto, é a erosão que devemos culpar pelas mudanças no curso dos cursos d'água, assim como pelas montanhas e colinas. Quando um riacho encontra uma montanha ou simplesmente uma rocha, ele tem duas opções: contorná-la ou abrir caminho através dela. Nas planícies, os rios não têm nenhuma concorrência natural, então escolhem um caminho mais sinuoso. Todo esse vai e vem aumenta o comprimento total do rio, desde a nascente até a foz. Um exemplo disso é o poderoso rio Mississippi, nos Estados Unidos. Ele tem muitas curvas e voltas que são chamadas de meandros. Só no último século e meio, o Mississippi mudou de curso várias vezes. O último grande caso foi em 1876, quando o rio deixou a histórica cidade de Vicksburg isolada. 2 anos depois, uma equipe de engenheiros americanos foi até a região para construir o canal de desvio Yazoo, que levou 25 anos para ser concluído. Graças a isso, os navios puderam voltar a navegar até Vicksburg, reativando a economia da cidade. O que aconteceu nessa cidade do sul dos Estados Unidos no século XIX é uma consequência natural comum da erosão dos rios. As curvas de um curso d'água vão ficando mais acentuadas com o tempo, fazendo a água fluir mais rápido. Isso acelera a erosão e as curvas individuais começam lentamente a se aproximar até o ponto em que se unem. Quando isso acontece, o rio se endireita de uma hora para outra, deixando um lago em forma de ferradura no lugar onde ficava a curva. Esse novo corpo d'água formado é chamado de lago em meandro. Esses lagos de águas parada ou secam, já que não são mais alimentados por uma nascente, ou acabam virando pântanos. Em alguns casos, as pessoas usam esses lagos como várzeas para a agricultura. O Lago Chicote, no Arkansas, é o maior lago em meandro da América do Norte, formado pelo Mississippi há vários séculos.
A nascente do Mississippi é um lago em Minnesota, mas um rio também pode começar quando dois outros cursos d'água se unem, ou quando a água simplesmente brota do subsolo. Até mesmo a neve derretida pode alimentar um rio, como o Amazonas, que recebe sua água dos Andes. Determinar a nascente de um curso d'água pode ser complicado. Por isso, o debate sobre qual é mais longo, o Amazonas ou o Nilo, ainda continua. O que os cientistas sabem com certeza é que o Amazonas transporta mais água do que qualquer outro rio. 1/5 de toda a água doce que entra nos oceanos da Terra vem desse rio sul-americano. Quando você olha o rio Amazonas em um mapa, percebe que ele flui do Peru para o Brasil, ou seja, de oeste para leste. Essa direção pode parecer estranha quando você compara com o Mississippi, que flui para o sul no mapa. É tão confuso porque você provavelmente sabe que os rios correm para baixo, influenciados pela gravidade. Mas para baixo não significa automaticamente para o sul. A água corrente vai tentar encontrar o caminho mais fácil para descer. Então não existem regras em relação aos pontos cardeais. O rio Nilo é o melhor exemplo disso, já que ele realmente flui para o norte, desaguando no mar Mediterrâneo. O norte do Egito, onde ficam todas aquelas pirâmides, está em um terreno mais baixo do que o Sudão, onde o Nilo se forma quando o Nilo Azul e o Nilo Branco se encontram. O rio Obi, no norte da Ásia, e o rio Mackenzie, no Canadá, ambos fluem para noroeste, enquanto o rio Amarelo, no leste da Ásia, flui na mesma direção do Amazonas, para o leste, desaguando no Oceano Pacífico. Esses grandes rios são alguns dos melhores exemplos de que um curso d'água não precisa necessariamente fluir do norte para o sul. A gravidade é o único fator importante que determina para onde um rio vai fluir, já que a água corrente está sempre sendo puxada para baixo. O fluxo da água é mais rápido em encostas mais íngremes. Quando há uma queda repentina no fluxo, formam-se cachoeiras. O Salto Ángel, na Venezuela, é a cachoeira mais alta do planeta, com a água despencando de uma altura de 2.600 pés. Cuidado por onde pisa. Numa cachoeira, a água em queda pode facilmente atingir a velocidade de uma gazela de Thomson, mas à medida que um rio se aproxima do fim de sua jornada, ele desacelera significativamente. O curso da água não tem energia suficiente para cortar a terra ao redor. Todo o sedimento que ele carrega ao longo do caminho, como o arenito, o desacelera. No lugar onde um rio encontra o oceano ou um lago, ele se livra do sedimento ao longo de suas margens, criando um delta, uma área rica em solo fértil. O Ganges, na Índia, tem o maior delta do mundo, com várias centenas de milhas de largura e visível do espaço. O Amazonas, por outro lado, não tem um delta verdadeiro porque as fortes correntes do Oceano Atlântico levam embora tudo que a torrente traz. A parte mais profunda do leito do rio, que corre pelo seu meio, é chamada de canal. É aí que a correnteza é mais forte. Por isso, os navios navegam sobre esses canais. Quando os engenheiros querem expandir uma via navegável, eles simplesmente cavam um canal mais profundo e lá, navios maiores agora podem passar. Essa é apenas uma das formas como os humanos alteram os cursos d'água. Muitas vezes, reforçamos as margens de um rio para evitar erosão ou construímos barragens que interrompem ou desviam o fluxo da água. A barragem operacional mais antiga do planeta data da época dos faraós egípcios. Foi, claro, a primeira maldita coisa.